programa Flávio Rico de hoje recebe a apresentadora Kátia Fonseca. Ela, que sempre esteve ligada ao mundo da comunicação, não se conteve em ficar apenas nos bastidores. O passo seguinte foi a estreia como apresentadora em um programa culinário. Mas foi em 1999 que o maior desafio aconteceu: substituir Ana Maria Braga no Note a Note. Ela encarou com maestria e, além de apresentar, dirigiu o programa. Com o tempo, Kátia Fonseca se consolidou na apresentação de programas vespertinos, o que a levou para a TV Gazeta e, por 15 anos, reinou à frente do Mulheres. A apresentadora virou sinônimo de carisma, leveza e, claro, boas receitas. Hoje, com mais de 30 anos de carreira, Kátia está no comando do Melhor da Tarde, na Band, levando aos telespectadores um programa com a cara dela, espontâneo, divertido e cheio de conteúdo. Kátia é multiplataforma, está presente na TV, no YouTube e nas redes sociais. É empresária e produtora de conteúdo. E agora, ela conta todas as novidades que estão por vir em uma entrevista deliciosa. Minha amiga Kátia! Ai, sabe que eu adoro você desde sempre? E eu também, desde sempre. É uma honra estar aqui, viu? A honra é minha. Obrigada. Faz tempo que eu estou te tratando. Faz tempo, menino. Mas eu ligo para aquela pessoa que você conhece bem. Vamos marcar. Espera um pouquinho que tem uma novidade que... A gente tem várias novidades. Eu acho que a vida da gente é motivada a novidade. Você é muito assim. A gente conversava um pouquinho antes da gente começar aqui, o quanto que a gente vem de uma época de criação. A gente gosta de estar criando. A gente gosta de fazer coisas que a gente nunca fez, né? Gozado, né? E esse negócio da criação está dentro da gente. Tá. E a gente, às vezes, não consegue colocar em prática tudo aquilo que a gente cria, né? Olha onde você está. Nesse portal maravilhoso, com esse Você programa vê? incrível, que você acha que nunca imaginou que você poderia estar fazendo algo tão diferente quanto você Tão fazia. diferente, legal. Exatamente. É uma televisão fora da televisão. Então, mas aí a gente vê o quanto que tudo se modifica. Vai fazer 31 anos que eu comecei na televisão. E aí você fala, gente, se a gente pensar em todas as mudanças que foram acontecendo e que a gente estava presente no ar, é muito louco isso. É verdade, mas você sabe de uma coisa? Quando eu escrevi aquele livro, o Zé Armando Vanucci, uma pergunta obrigatória era assim: qual foi a tua impressão quando você chegou na televisão? Eu posso te falar uma coisa? E foi uma coisa tão louca. Porque eu tinha levado a minha fitinha, né? Que eu treinava, eu tinha feito curso no Senac, e treinava e gravava, dentro do teleprompter. E eu fui na Rede Mulher com a cara e coragem, bater na porta e falar: olha, eu quero um emprego. O senhor Valdemar de Moraes falou para mim, então, Anjinho. Grande Valdemar de Moraes. Ele era um amor de pessoa, né? Maravilhoso. E ele falou: Anjinho, eu chamava todo mundo de Anjinho. Anjinho, não tem nada. Volta semana que vem, mas faz um teste. Eu fiz vários testes. Fiz a inauguração do Shopping D&D e ele colocava no ar. Não era um teste que nem o teste dele era, grava e põe no ar. Fiz entrevista, e aí a mais doida foi essa. Fiz um dia ao vivo, ele me pôs ao vivo, aquele era revolucionário. O Valdemar era um absurdo. Ele me deu uma lauda e falou: Kátia, vai começar o nosso jornal da Rede Mulher. E você vai apresentar hoje. Cara, eu fui tão feliz para lá. E eu não li nada antes, porque eles deram na hora, falaram assim: senta lá, e aí você faz. Eu falei: tá bom. Mas eu não tinha noção que estava indo pro ar de verdade. E eu comecei a ler as notícias, sorrindo, porque aquelas eram notícias boas. Notícias mais alegres. Quando apareceu que a Adriane Galisteu tinha sido demitida, eu dei a notícia rindo. Tamanha era a minha felicidade de estar lá e a minha falta de noção de falar: cara, tá ao vivo de fato. Mas você sabe que isso acontece? Foi muito louco. Eu dirigi um jornal do SBT e o Hermano Henning fazia. Grande Hermano, né? E o Hermano, ele tinha alguns tiques assim, né? Passagem de... E no próximo bloco, cai avião na China, morrem 600 pessoas. Voltamos já. E ria. Meu Deus, eu queria matar. É porque é automático. Mas eu estava completamente sem noção. Eu estava feliz de ter uma oportunidade, uma coisa que eu estava desejando. Não que eu sempre sonhei, porque eu nunca pensei em estar na televisão. Então, acho que por isso eu sempre me joguei nas coisas. Eu não sou uma pessoa de planejar tudo tão certinho, sabe? Mas eu vou me arremessando. E isso para mim é muito bom, isso me motiva. Você foi parar na Record. Fui, de paraquedas.
de cara. Como é que você chegou lá? Então, eu estava no Pra Você, que era um programa de manhã na Gazeta, e eu era registrada, eu era CLT. E não tinha celular naquela época, não tinha nada disso. Ligaram na casa da minha mãe, eu estava lá, falando, olha, aqui é da Rede Record, e o Bispo Gonçalves queria falar com você. Me colocaram numa sala, me deram um contrato, falou, olha, aqui está um contrato, você pode chamar o advogado que você quiser para analisar o contrato, mas a hora que você sair daqui, se você falar que é não e não tem mais conversa. Se falar que é sim, o que a gente promete para você está aí. Eu falei, tá bom. Não estava entendendo patavinas. Não falaram do que era nem para nada. Quando eu abri, eu vi que era o Note a Note. Eu sou fã de Ana Maria Braga desde o primeiro programa que ela fez. Desde sempre. Desde sempre. E eu falei, o quê? Aí eu vi, eu nunca tinha visto tanto zero. Eu via zero na frente, não para trás. É. E eu falei, gente do céu, como pode tanto dinheiro? E eu assinei. Isso foi na sexta. Na segunda eu estava no ar. Imagine, se fosse hoje com internet, eu teria sido canceladérrima. Como que uma pessoa que ninguém conhecia no Brasil, o Pra Você era local, era só para São Paulo, assume o lugar de Ana Maria Braga? Nacional. Nacional? Que loucura é essa? E os pesos nas costas? Eu não pude pensar nisso. Acho que por isso que eu gosto de me jogar nas coisas. Tá. E o mais louco, acho que foi isso. Como foi tudo muito rápido, eu não tive tempo de pensar no onde eu estava, em que lugar eu estava, e questionar qualquer coisa da minha competência. Eu falei, eu vou fazer o meu melhor, como eu sempre fiz. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 2 anos praticamente lá. Aí depois eu resolvi sair, eu saí e falei, não quero mais trabalhar em televisão. Mas vem cá, teve uma puxada de tapete lá. Então, não é bem uma puxada, porque a gente sabe como funciona a televisão. Falar assim, fulano se ofereceu para o seu lugar, fulano se ofereceu para o seu lugar. Isso acontece constantemente, vamos falar a verdade. Todo lugar. Todo lugar. Até hoje não muda nada. E vai acontecer para sempre, faz parte do jogo. A questão o problema não é a pessoa se oferecer para o seu lugar, é a emissora ter escolhido isso. Então foi uma escolha da emissora. Porque eu posso me oferecer para qualquer lugar, mas é a emissora que decide. Alguém pode se oferecer para qualquer lugar, e é a emissora que decide. Claro. E a emissora optou por ela. Esse programa aqui, como não esconde nada de ninguém, não é ela que está falando, sou eu que vou dizer. Na ocasião, quem pediu o lugar da Kátia foi a Troiano. Foi. Certo? Foi, na época foi. Mas a Claudete não errou em pedir. Quem aceitou foi a emissora, que se não fosse ela, ia ser outra. Concorda? Entendi. Não. Então, e o mais louco é isso. Imagine, depois de anos, eu estava no Mulheres, e a presidência me chamou na Gazeta e falou, olha, eu vou te falar uma coisa, eu quero que você seja extremamente sincero. Fale do seu coração mesmo. Eu falei, tá bom. A Marcela, filha da Claudete, você sabe, a Claudete trabalhou muitos anos aqui, somos padrinhos dela de nascimento, e a gente quer ajudá-la, uma época difícil que a Marcela passou. E a gente perguntou para a Marcela, em que produção você quer ir? A gente te dá uma vaga. E ela pediu a sua produção. Você se sentiria mal ou constrangida por isso? Imagina. Eu parei e pensei, cara, como que um filho pode ser responsável por qualquer coisa que um pai faça, ou uma mãe faça? Né? Se fosse o meu filho, como ele pode ser responsável pelas minhas escolhas? Não pode. Eu falei, cada um é cada um, né? Se está vindo para mim, tem algum motivo. Eu acredito muito nessas coisas. Não é mais fácil. Para mim é o mais lógico. É o para quê, não por quê. Para que isso está acontecendo? Eu falei, aceito. Pode colocar ela na minha produção. E foi uma das minhas maiores produtoras. Então eu penso assim, puxa, você vê que legal, né? A vida dá umas... Dá, parece que é teste divino. Vamos ver como você vai se sair, se aquilo que você falou que achava era o que você achava mesmo. Então, eu não acredito no acaso. Eu acho que as coisas têm um porquê de acontecer. É verdade. Não é? Na Record, você trabalhou com um moço chamado Rodrigo Record. Conheci o Atílio, que começou a me dirigir pai no dele, Norte, o pai dele. Um cara maravilhoso, meu amigo. Queridérrimo. E depois Rodrigo assumiu a direção do programa. Quando o Atílio, na própria Record, foi montar o núcleo de teledramaturgia. Sabe onde eu conheci o Atílio? Aonde? Repórter de campo da Rádio Bandeirantes. Eu era moleque e viajei com ele. Que legal! No jogo São Paulo e Ituano, lá em Itu. Olha que coisa. Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 14 anos, mais ou menos. Que legal! E você fazia
Eu não fazia nada, eu fui de São Paulino na viagem, entendeu? Eu achei que você era tipo um repórter, mirim. Depois eu virei repórter esportivo. Mas eu era cunhado do Orlando Duarte, que trabalhava com eles. Você com o Rodrigo na Record, vocês fizeram umas coisas meio malucas lá, né? Então, assim, eu não bato muito bem do juiz. Ele bate. Menos que eu. Então Então juntou a fome com a vontade de comer. Ah. E a gente fazia umas coisas muito malucas na Record. Imagina, estou falando dos anos 2000, não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. O diretor desse programa também participava desse grupo. O Ricardinho. Ele era da nossa produção. Aliás, por que o Rodrigo não senta aqui e vem contar essa história com a gente aqui? Benção, pai. Eu vou te falar por quê. Por quê? Porque Rodrigo Ricó, Atílio Ricó, Flávio Rico, mesmo sobrenome só tem um acento. E quanta gente me chamava Todo de mundo Flávio chega pra mim, Ricó. você é filho do Flávio Rico? Todo mundo fala. Não, e me chamavam de Flávio Ricó. Então. Depois acostumaram com o Rico. E com 2 Cs, os Dois Cs os dois. Então, parece que eu achei que fosse da família. Mas todo mundo É. fala Italiano, né? italiano, né? De Nápoles, a gente foi pra Nápoles agora. Foi uma conhecer delícia. E eu fui para Luca. A gente foi pra Luca, né? não é lindo demais lá? É demais. A Sua minha família é família de era de Luca? lá. Não acredito. Eu tenho uma parte da família da minha mãe que é de Luca. É mesmo. Mas a gente lá não se sente um pouquinho em casa? Muito em casa. Eu acho que é pela segurança. Não Por é? você ter história em cada canto. E a gente que Nossa, gosta A disso gastronomia, enlouquecido. né? Os É. lugares. muito Parece que legais. você se encontra muito lá. É verdade. Parece que você já viveu ali. É acolhedor, né? Muito. Entre essas voltas que a vida dá, né? Você foi dirigir a Kátia lá no... Foi. E foi o primeiro programa que eu realmente dirigi. Na verdade, a Kátia fazia direção geral, porque o bispo na época me falou, você obrigou, tem que né? dirigir. Nós éramos aqueles malucos, era eu, o Não, Ricardo, a gente era não, a gente a continua Kátia sendo. e mais um grupo, a gente criava umas loucuras. Mas verdade que você desceu a torre da Record? A torre da Record. Mas isso eu não sabia que eu E ia a descer, Kátia, as não. coisas têm que ser expostas para ela devagar, em algumas coisas. Outras Ela, não. às vezes tem que ser no susto. E essa foi no susto, né? Eu e a Kátia, a gente não se dava bem na época. A gente se detestava. É A mesmo. gente brigava absurdamente. Muito louco. Quantos Olha- anos você tinha? Uns 24, 23. 24 anos. Era maluco, beleza. Eu já tinha 2 filhos e já estava numa de ai, meu Tudo que eu Deus. fazia era loucura para ela. Mãe, acaba vindo. E era, né? E era. E não deixava de ser. E nesse dia do rapel, ele falou para mim, Fonseca, nós vamos ter aqui o pessoal do GOI e eles vão descer, mostrar como acontece quando em ações do GOI precisa de salvamento, precisa tá pegando fogo, tá acontecendo alguma coisa, tem que tirar as pessoas do prédio. Então eles vão mostrar como eles tiram por rapel, pela parte externa. E nós vamos fazer isso na torre. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, então, você e o Nelson Rubens... Isso em 98, 99. Foi em 99. Que eu fui, foi o primeiro ano que eu estava lá. Você e o Nelson Rubens vão ficar lá em cima, mas vocês não vão descer. Nós vamos só pôr a cadeirinha, porque a gente vai ficar fazendo suspense para Fazer dar aquela audiência. cena e tal, né? Para dar audiência. Falei, tá bom. E fui lá, eu tranquilona, pus a cadeirinha, né? Aquela cadeirinha lá. Eu não queria botar cadeirinha. Eu falei, bota pra fingir, é legal. só O pra povo vai fingir. pensar que você vai descer. Eu falei, tá bom, mas eu não vou descer. Ele falou, não, Fonseca, você não vai descer. E foi enrolando aquilo. Aí desceram alguns policiais do GOI. E eu e o Nelson Rubens lá, assim, de boa, não vamos descer, né? Eles que a gente ainda acreditava no ser humano. A gente falou, tá bom, não vamos descer. Menino, Nelson Rubens, ele falou assim, ô Nelson, põe uma perninha pro lado de fora, tinha um murinho, uma muretinha, e tinha um suporte, como se fosse uma Nelson base. de terno? Na época ele usava umas camisas polo. Era umas camisa coisas polo, assim, mas né? com aquele topete de sempre dele. Você É. imagina ele topete no vento. Quando ele Não passou dá. a segunda perna, Aí passou uma eu falei, perninha. Ricardinho, empurra. Foi, menino. E aí ele tinha combinado com os policiais do GOI que quando passasse a segunda perninha, e eu estava com uma perninha também, quando passasse a segunda perninha, o policial do GOI, eles estavam com ponto. Um dos meninos da produção. O Ricardinho, o Rodrigo falou pro Ricardinho, fala para empurrar. O menino cara só fez puxou assim. ela. Puxou, fez primeiro com o Nelson Rubens, e o Nelson... eu falei, vai ver, o Nelson sabia, porque ele foi mudo, ele desceu mudo. Eu falei, ele sabia, né? Então eles combinaram. Então eu não vou. Eu falei que eu não quero ir. Eu passei uma perninha. Aí o Rodrigo me apontou, Fonseca, ele me chamava Fonseca. Passa outra perninha. Eu falava, não vou passar perninha nenhuma no ar. Ele falou, Fonseca, passa. Eu falei, não vou passar perninha. Ele falou, Fonseca, presta atenção, não vai acontecer nada. É só para fingir. Eu falei, tá bom.
Passei outra perninha. No que eu passei outra perninha, o cara desceu. Menino, eu desci. Sabe quando dá aquele tranco? A minha cabeça ficou nas partes baixas do policial. E eu grudei na coxa dele e não soltava daquela coxa de jeito nenhum. Desci, quase morri, quase matei ele. Bom, anos depois, estou eu no Mulheres, Rodrigo dirigindo Mulheres, foi o Goi. E eles foram mostrar, era um grupo especial de operações táticas, eles desciam do teto de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Do terraço da Gazeta? Não, do estúdio, porque o estúdio tem um pé direito altíssimo. Ah, tá. Então eu falei, estúdio, os caras só vão descer, agora não vai ter problema. Eles desceram, realmente não teve problema, mas estavam todos encapuzados, assim, tipo numa invasão, quando tem um bandido, como eles acham. Quando eles desceram, fizeram um U, assim, cada policial desceu, eu olhei pro rapaz e falei, vou falar uma coisa para você, foi você que desceu comigo na Record? Ele falou, foi, como você sabe? Ele estava de máscara. Ele estava de máscara, eu falei, conheci você pela sua coxa. A coxa do cara era desse tamanho. E eu desci e o cara mostrou pra gente, ele tinha os arranhões até hoje na coxa dele. Olha que coisa. Ele deve ter ficado com o roxo. Vocês trabalharam juntos quanto tempo? Na época da Record foi um ano. Um ano e pouquinho. E depois Gazeta? Depois eu fui para Portugal, fiquei lá 12 anos. Aí quando voltei, é que a gente foi trabalhar junto. Na Gazeta. 2012 você foi? A gente começou em 2012 e ficou 4 anos. 4 anos. 4 anos. E eu fiquei, no total, 16 anos na Gazeta. Na Gazeta. Na segunda vez. Aí depois ele saiu, me foi dirigir a gente foi para a Band e a gente ficou 7 anos lá. Na Gazeta que vocês começaram a namorar? Foi. Eu estava me separando quando o Rodrigo foi para a Gazeta, em 2012. Depois ele começou a se separar, estava se separando. E sabe aquelas coisas, aquelas confidências que você vai trocando? Era eu, o Rodrigo, uma secretária que tinha a Eliana. E o Neri. E o Neri. E a gente ficava, como é difícil o Neri separação. é nosso parceiro de... Irmão. De vida. E aí a gente ficava, que coisa, tão chato separar, porque tem esses trâmites. A gente ia dividindo confidências pessoais, nós 4. Sabe aquela terapia em grupo? Sei. E aí o negócio pegou, né? Aí foram para Band. Essa história da Band eu nem quero entrar no meio, porque eu tive uma participação especial aí. Você teve participação especial em tudo. Mesmo? Foi. Da entrada à saída. A Gazeta? Da Band. Quando a gente entrou, você foi o primeiro a falar. Foi. Porque na hora que você assinou, eu dei, né? Foi. Eu sei. E a gente viu. Não é para entrar nesses detalhes. Não, quem soltou estava do meu lado. A gente viu. A Kátia assinando aqui, eu virei, olhei. Tá lá o nome do Flávio. Olhei pra frente, a gente não saiu da sala, já tava. Não, e aí já você não tava. sabe. Eu não vou falar a fonte, menos fala a fonte. Você sente falta dele lá? Então, sentir falta a gente sempre sente. E não é porque é ele, porque eu sou funcionário da Band e o Rodrigo era funcionário da Band. Então, ali cada um exercia a sua função. Eu acho que a gente... Isso é uma coisa que a gente faz muito bem, a gente separa a real. Mas vocês separam, começou... né? Muito. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Vem cá, quando acabou o programa, vocês vão para casa, continua o assunto televisão ou ali parou? Assim, assim. O que acontece? Tem coisas que a gente tem que definir entre a gente para não ter problemas lá na hora. Entendeu? Tá. Tem coisa que a gente tem que resolver. Vamos agir assim aqui, com essa pauta de amanhã, com essa Temos mudança, esse problema para se resolver. Como que a gente age? A gente tem que combinar para não ficar né? Ela fala uma coisa, eu falo outra, fica uma coisa, um papo de louco. Não dava. Então a gente conversava sobre essas coisas. Tirando isso, a gente falava mais sobre as outras coisas do dia a dia, porque se você leva tudo para casa o tempo inteiro... Você não resiste. A gente já tá 13 programa anos 24 junto, horas. Não dá. Quando deu ano passado, a gente ficou 7 anos na Band, né, juntos, e se dedicando integralmente. Porque quando a gente foi para lá, a emissora não tinha o hábito do programa feminino ou de variedades à tarde. Então foi um trabalho árduo por 2 anos e pouco. Quer dizer, foram 7. Mas cada hora por coisas diferentes, a gente se reinventando e se recriando. Chegou ano passado, a gente falou... O legal nisso é que assim, a Band ela foi muito, muito generosa com a gente. Ela sempre acreditou muito nas nossas loucuras. O seu Johnny foi sempre aquele cara, façam o que vocês acham que tem que fazer. Até o Agüera falava isso pra gente. O Agüera. Faça o que vocês acreditam. Porque se você não fizer o que você acredita, todo mundo vai pedir pra vocês fazerem alguma coisa.
Mas Não você, sigam o que as outras pessoas Sigam digam. o que vocês acham. você que tem consciência que o teu programa dá muito certo? Eu tenho consciência, mas dar certo hoje em dia, ou dar errado, é muito cruel a gente até. Não, eu né? sei, mas quando eu digo certo, eu digo assim, você sempre foi uma campeã de merchandising. Uma pessoa que o mercado comercial tem uma atração enorme. Você sabe vender o produto, porque você se coloca de uma forma tão natural, tão espontânea, que quem está do outro lado acredita na tua mensagem, você passa isso. Mas sabe por quê? Porque se eu não acredito no produto, eu não faço o produto. Você tem que ser transparente. Sim, entendi. Então, transparente com o público e transparente com o cliente. Já teve cliente que foi vender um produto e eu falei para ele, olha, esse produto é fantástico, mas meu público não tem dinheiro para comprar esse produto. Ah, mas eu quero fazer. Eu falei, faço e digo que o seu produto é fantástico, mas o meu público não tem dinheiro para isso. A gente fez e ele falou, Kátia, realmente não tinha. Eu falei, falei para você. Mas é isso. Mas a gente precisa ser transparente, você tem que ganhar o cliente pela verdade e não por eu vou pegar o dinheiro do cliente e tchau. E esse cliente depois mudou o contexto, veio com outro produto E vendeu muito bem. Olha que Porque coisa. ele tinha uma outra linha que tinha a ver com o meu público. E ele fez a outra linha e foi perfeito. Você sabe de uma coisa? Eu participei do teu programa como convidado. Foi. Foi um prazer. E naquele dia teve algum problema que aconteceu no nosso sempre tem Brasil, que eu vários, não né? lembro o que era. Teve mesmo, não me lembro o que era, teve. Eu lembro disso. Foi, né? Foi, ficou mais curto, né? Foi O programa foi mais curto, porque mas o que me chamou a atenção é que a Kátia faz um programa diário, você dirigindo lá. E a versatilidade dela, aquele domínio que ela tinha daquele estúdio, mesmo naquele dia, sendo uma coisa excepcional, porque Brasília estava entrando, era uma coisa assim. Eu não lembro o que era, mas era um furdunço. Mas era alguma forte. coisa que eu ali esperando, acompanhando aquilo, e depois nós fomos para o ar e conversamos de assuntos os mais variados. Aleatórios, entendeu? Até cozinha entrou no meio naquela... Foi um programa super agradável, porque às vezes você vai nos programas de televisão, você repete muitas vezes a mesma história, porque a pessoa faz a mesma pergunta, a resposta é igual. E você vai para a caixa vazia. Você fala, vou no automático, já se a pergunta é aquela de sempre, né? Aí você responde sempre a mesma coisa, não dá para você... Não tem como você inventar uma história diferente. Não dá. Mas isso tem que ser vivo. Você tem que ouvir o que o seu convidado está falando, sabe, né? a ocasião, então aquela ocasião fez a nossa conversa e foi super agradável. Né? Então, mas isso que é muito bom. É verdade. E eu vivo disso, eu vivo de conversas, eu amo conversar. O Rodrigo às vezes fala, oh meu Deus, para no elevador, eu fico, puxa o papo com quem conhece. Mas quando a gente começou a namorar, era meio assustador isso. Era? Isso é verdade. Você queria uma exclusiva, o Ricardinho, você? Como é que é? Vocês queriam uma exclusiva? Eu era assustadora. A Kátia Fonseca é assustadora. Você tá... Em vários aspectos. Eu tava dormindo, eu acordava à noite com ela olhando pra parede, porque ela é sonâmbula, falando com alguém que eu nunca vi, né? Eu via não existia. Mas é porque eu acordo, minha cabeça não para. Você é sonâmbula? Eu, desde criança. Eu não saio mais da cama agora. Mas eu acordo comigo falando. E às vezes o Rodrigo estava dormindo e eu falo umas línguas estranhas. Nossa, meu. E eu não sei línguas nenhuma. Assustador. E sabe quando você dorme e eu abro o olho e o sonho continua como se fosse um filme acontecendo? Então eu acordava e falava para o Rodrigo, Rodrigo, olha aquela aranha amarela, que linda! Aí ele falava, início ele falava, aranha, acho que ele pensava, essa mulher é esquizofrênica, né? No começo quando eu deve ser acordava falando com... E eu, cara, Eu ela tá falava, sentada falando, olhando fixamente, assim. Ave. Aí depois eu entendi, aí veio outro medo, que era aquele lá, pô, pode acordar ou não sonâmbulo, né? Porque você fala, cara, se acordar... Vai que morre aqui no meu lado, eu vou justificar como matei a Kátia Fonseca. Tem essa história, né? Não Então. pode Ainda acordar. mais quando a gente ia começar a namorar, que ninguém sabia. Também teve essa? Teve Logo Não. Foi na segunda noite que a gente passou junto, ela acordou, sentou e começou a E falar. ninguém sabia que a gente estava namorando, né? Ai, Porque assim, de início a gente tava só se pegando, como se diz, né? Só saindo, vamos ver se vai rolar, mas só curtindo. E aí depois a gente começou, nem sei, a gente não falou que estamos namorando, só foi dando continuidade.
Então ninguém sabia. Foi rápido, porque quando a gente veio, já tava morando junto, quando a gente veio... Foi tudo assim, é. Foi rápido. E o louco foi E isso. sem programar nada. Sabe? É porque a gente não programa muita coisa, te disse. Mas ele ficou assustado, ele falou pra mim, cá, eu tenho que falar uma coisa pra você, meio estranha. Eu pensei, Ai. meio estranha essa E se altura. você começa a contar a história pra Kátia, assim, olha, eu vou te falar, ela fica muito tensa. Eu fico possuída. Eu falo, cara, edita no negócio, já vai Já direto. vai direto, né? É. E aí ele falou, então, de noite você falou uns negócios bem estranhos. Eu falei, tipo o quê? Aí ele falou, você tá falando blá, blá, blá. Eu falei, minha mãe falou que eu falava assim desde criança. Eu falei, mas esquece, é porque eu tô sonhando. E eu começo a E verbalizar. você lembra do sonho do dia seguinte? Não lembro. lembro. Esses não. Eu lembro normalmente de muitos sonhos. A mas gente esses lembra que pô, é um susto danado. Mas Pô, imagino. Que coisa. Muito bom. Você deve ter uma agenda grande, né, no teu celular. De quê? Telefone. Tem, muita porque eu falei de quê? Porque eu tenho compulsão pro bloco de notas. Tudo eu anoto no bloco de notas. Você anota os telefones aí? Não. Por exemplo, no nosso podcast, quem faz os contatos para os convidados sou eu. Então, se você pega, é muito hilário, porque tem quem a gente quer, quem eu tenho o telefone, quem eu não tenho ainda, eu tenho que pegar o telefone, com quem eu já falei o que aconteceu e nos dias quem vai. Então, a minha agenda é bem louca, porque o bloco de notas é uma parte da agenda de quem eu quero que trabalhe com a gente, que faça podcast com a gente. Você vai ligar para alguém aqui hoje. Você quer que eu ligue para alguém? Eu quero. Mas não, mas sem pera a pessoa não saber? Não posso nem avisar a pessoa, não? Tá bom. Não, vai direto, Tá vai bom. direto. Vai ter que ser na E se surpresa. a pessoa não atender? Aí você a gente tenta outra. tenta outra e vai para uma segunda tentativa. Né? Eu vou tentando até alguém atender. Vem cá, você lembra da Ah. primeira foto que você postou na tua rede social? Não, eu não lembro a primeira foto que eu postei. Não faço a menor ideia. gente. Olha ela aqui, ó. Deixa eu ver qual foi a Deixa eu ver. primeira. Caramba, olha lá. Eli. A Eli, querida, que era minha assistente. Aí foi essa época que a gente fazia terapia. É? A terapia. Né, Neri? A gente falava das nossas mazelas de separação. Eli, queridíssima, infelizmente, ela fez a passagem uns anos atrás. E eu, ela, Neri e Rodrigo. Olha como a gente estava novinho. Nossa, O olha Rodrigo tá novinho, olha o Rodrigo. meu cabelo, que coisa medonha isso. É porque você não raspava. Agora, uma coisa importante dessa foto que vale ressaltar É o é essa chocolate. balinha que é incrível. O que A gente que é? nunca mais... Essa balinha aqui, ó, do meio. Desse saquinho azul. Ela é maravilhosa, só que não... Não tem mais? Nunca, Ah, o nunca mais saquinho achamos. preto. Eu não lembro que pala é essa. Maravilhosa. Mas aonde foi essa foto? Foi no meu no camarim da No Gazeta. teu camarim. Foi no meu camarim da Gazeta. A gente almoçava Quer junto. saber quando foi? Eu quero. Outubro de 2012. 13 anos quase. 13 anos. Foi quando você entrou que mês lá na Gazeta? Foi por aí, foi nessa Acho que foi quando vocês entraram. Tinha acabado de chegar, então. né? Março, foi. E o Neri entrou em junho. Esse é verdade. Bob aí, ele tá na nossa sala numa redominha de vidro, assim, ó, até hoje, né? É? Não, nada, é mentira. Vai na dele, não. Tem mais? Tem mais? Deve ter. Deixa eu ver. que Vamos ver a legal. próxima. Opa! Juma Marruá. Sabe quantos anos eu tinha aí? 17 anos. Eu tinha 17 anos. 19 anos. Tinha 19? Ah, sim, o Thiago nasceu, eu tinha 17. É verdade, tinha 19 anos. Tá Nossa, escrito lá, dos meus 19 aninhos. Tá é muito verdade. Juma Marruá, não tá? Você tá viu? Juma Barruá, bonita. Tem uma cara de brava, olha olha. lá. Ah, eu Onde adoro foi essa- isso? Foi em Maceió. Eu fui tantas vezes para Maceió, e eu adorava. A gente alugava um bug com um rapaz, né, o bugueiro, e levava a gente para umas praias. Eu sempre fui de fazer essas coisas, eu gosto. De que a gente não conhecia. E eu gosto de mar, eu gosto de campo, eu gosto de frio, eu gosto de calor, eu gosto de viajar. Mas De que ano que é? é mais ou menos isso, não é? Deixa eu ver. Eu tinha 19 anos, eu tenho 56. Então, mas ela Ah. foi postada quando? Faço a menor ideia, menino. Mas tá gata. Essa foi, você postou em 2024. Ah, sim, mas era a mesma época dessa daí, quando eu tinha 19 anos. Exatamente. É bem aquela época. Exatamente. Imagine só, eu tinha 19. Tiago tinha 2 anos, meu mais velho. Ele vai fazer 38 esse ano. Olha! Mas tem pão, hein? Eu- Eu tenho 56. Eu tenho 32. Entendeu? Você tá com a 32 em cada perna, Rô. Vamos ver mais uma, vai. Deixa eu ver mais uma. Tá gostosa essa brincadeira aqui. Olha que Ah, com o querido Léo Dias, que ele foi no programa. Léo Dias. Ah, que lindo!
Foi muito legal. Foi quando essa foto? Ai, deixa eu ver. 320... Março de 2019. Março. Onde você está vendo? Ali embaixo, ó. Ah, é. 2019 o Léo foi lá? A gente foi em 2018 para a Band. A gente tinha um ano de Band. De Band. É. Ah, que legal. Que bacana, hein? Sabe que eu gosto de ver foto assim, antiga e lembrar? Você gosta? Eu gosto de lembrar dos momentos. Você né? posta bastante? Eu posto não tão bastante. Porque às vezes na correria eu acabo esquecendo. Mas eu gosto de postar, eu gosto de compartilhar coisas. Entendi. Então, às vezes eu abro lá o story e falo de algum assunto lá que eu tô a fim de falar e pronto. Ou caixinha de perguntas, que eu gosto também. Você usa rede social? Uso. Bastante? Não. Você A não- Cátia falou uma coisa, é verdade, meu irmão tá suando. Eu sou muito tímido, Flávio. Você é tímido? Muito. Demais da conta. Ele é. Eu tiro até sarro dele. A gente vai numa festa, eu vou contar. A gente vai numa festa, ele fala pra mim, eu não sou muito de sair à noite. E a Rodrigo fala assim, ai, Kátia, vamos. Eu falo, ai, que preguiça, Rodrigo. Vamos pôr pijama, vamos dormir, vamos fazer uma sessão de filme. Não, vamos, é legal. Quando eu vou, eu me divirto demais, mas eu tenho preguiça de sair à noite. E ele me fala pra ir. Chega lá, ele fica tão tímido. Eu saio conversando com todo mundo e ele fala, ei, não sei como puxar papo. Eu falei, Rodrigo, só puxar papo. Fala, nossa, e aí, quanto tempo? Daí já vai. Ele não consegue fazer isso. Eu tenho que conhecer a pessoa para falar com ela. É verdade? Ele é o rei da timidez. Mas vocês continuam trabalhando juntos. Muito. Sim, agora a gente Me tem... conta essas novidades que eu quero saber. Então, a gente, no ano passado, a gente começou a reativar as nossas redes sociais. Reativar como? A gente começou a aprender como a gente poderia deixar as nossas redes sociais mais adequadas às mudanças que vão acontecendo. Aos que os clientes também iam pedindo, porque a gente fazia muitas ações já no Instagram. O YouTube a gente parou com ele quando a gente foi para a Band, porque a gente tinha uma produtora de conteúdo. A gente fechou a produtora, porque a gente precisava, naquela época, focar só na Band. Se dedicar inteiramente. E a gente parou tudo por 7 anos. O foco tinha que ser, porque Tinha senão que não, ser. não ia funcionar, sabe? Tanto que, junto com o nosso programa, foram mais 5 programas. E todos saíram da grade do nosso não. Porque a gente sabia que ia ser difícil. Mas a gente adora um não. Tipo, você não vai conseguir. Você fala, vou te mostrar como eu vou conseguir. E a gente se dedicou demais. Ano passado, a gente falou, bom, vamos focar no YouTube e nas redes sociais. E a gente focou muito no Instagram. Chegou o final, acho que no final de outubro, né? A gente falou, vamos começar a mexer no YouTube. E a gente começou a fazer essas mudanças todas para a gente... Sabe aquilo que você falou no início? A gente ter tesão de fazer as coisas que a gente acredita e que, às vezes, a forma como a gente quer fazer não é a forma que a televisão aceita, mas que a gente quer fazer. Entendi. A gente tem vontade de fazer e faz. E faz. Fala assim, por quê? Porque eu quero fazer, porque eu me sinto bem fazendo. E eu quero me arriscar a fazer coisas diferentes. E a gente voltou justamente com esse objetivo. No fim, o Rodrigo acabou saindo da Band, o que foi ruim foi bom, e a gente falou, bom, então vamos... Agora ótimo, está assim. agora vamos assim. Eu e o Neri continuamos na Band, e o Rodrigo começou a dar start em todas as coisas que a gente tinha começado ano passado. E está sendo muito bom também. E o mais legal, acho que é isso, né? A gente está fazendo coisas muito diferentes e nada engessado. Então, a gente começou com um plano de fazer uma live que virou um podcast de um jeito e que agora não é mais daquele jeito, e ele vai ser sempre do jeito que a gente quiser. E eu sei que vem uma coisa diferente aí, né? Vem. Em breve. A gente não pode... Eu posso falar uma coisa dessa coisa. Uma coisinha só. Isso eu posso falar. Uma coisa dessa coisa eu posso falar. A gente está preparando... A Cátia, ela tem uma história de vida muito, muito forte, né? O que ela passou, a história de infância, as dificuldades gigantes que ela teve de vida para chegar onde ela chegou hoje. Então, a gente preparou uma palestra muito legal da Cátia, motivacional, muito interessante. E eu, 56, então a mudança da mulher ao depois dos 50... Entrando na é menopausa, importante. entrando nessas fases todas que ela passou, desde a dificuldade de não ter mesmo o que comer, da mãe dela ter que... A gente não passou fome, mas minha mãe foi muito criativa. Mas não passou por tinha causa da dinheiro. sua mãe, né? Sim, minha mãe fazia das tripas do tripas coração para conseguir pôr comida dentro de casa e fazer a gente se sentir valorizado. Ontem mesmo, né? A gente estava... eu tenho uma hortinha vertical e tinha uma erva ali que eu falei até falei para o Rafael Cardoso. Ah, você comeu isso daqui? Ele falou assim, então, isso aqui eles falam não sei o que do alho. Eu falei, é isso. Minha mãe
tinha sempre no vaso. Por quê? Porque a gente comia, e ela é uma erva, picadinha junto com o ovo, para dar sabor diferente. Então, minha mãe criava essas coisas. É a gente pegar esse histórico todo e depois, como eu conquistei? Que dificuldades eu tive e quais eu continuo tendo? E eu coloco em prática na minha vida. Então, as palestras, a ideia da gente fazer as palestras e fazer empresas e pelo Brasil inteiro também, em várias cidades. Vamos contar isso oportunamente, né? Não, aí a gente traz tudo direitinho. É que são Vamos vários contar- nichos fortes que estão vindo. Porque eu tô achando esse projeto interessante Esse demais. e ele vem junto com uma plataforma que a gente está criando, que chama Universo by Kátia, que as palestras fazem parte desse grande universo. Entendi. Bacana. Não é legal? Você vê? Muito. Por isso que eu te disse, às vezes o que parece ser ruim é bom, porque te impulsiona para outras coisas. Exatamente. Que são complementares ao que eu já faço. Isso é muito bom. O nada acontece por acaso. Não, para quê e não por quê. Exatamente. É isso, né? Tem mais uma foto Deixa eu de ver, vocês, deixa eu ver quer mais ver? uma. Pra fechar. Olha aí. Ai, com meus pimpolhos! É legal. Porque você vê, o Thiago aqui tinha uns 10 anos. O Thiago é o Felipe- maiorzinho. O Thiago é maior. Tiago é maior? É. Com TH? Com TH. E Que o deu o Felipe- meu filho. Ah, é, né? E o Felipe é pequenininho, que devia ter aí uns 3 anos. E o Thiago estava com 8. O seu Felipe está com 3. Ela foi postada em maio de 2019, mas... Mas é porque eu postei, deve ter sido um É. remember. Só que tem uma coisa, são poucas as fotos que eu tenho liberação dos meus filhos para postar. É mesmo? Eles não gostam de aparecer. Não gosto. Não. Por exemplo, o Fê morava num prédio, né? Aí a gente foi visitar ele. Ué. A vizinha abriu a porta, viu. Mas eu tava quieta, eu não tava nem falando. Todo dia, depois do programa, ela batia na porta dele. Poxa, me arruma aí a receita do dia de hoje que tua vi mãe sua mãe fez. hoje falou tal coisa. Você pode dar o telefone do médico pra mim? Ele falou, mãe, puta inferno. Eu não consigo Virou. ter vida, cara. Porra. Tanto que o Thiago, mais velho, não assinava nenhum Fonseca no tempo da escola. Ah, Porque é? ele não queria que ninguém soubesse que ele era meu Olha filho. que coisa. Pra não ter privilégios. Vamos fazer essa ligação? Vamos. Vamos. Deixa eu ver pra quem que eu ligo. É por vídeo, hein? Né, Vídeo? Tá. Amigo! Você tá bem? Ó, Flávio Rico! Onde você tá? Flávio Rico, meu irmão camarada, recebendo a magnífica Kátia. Datenão! Eu não... Pessoas que eu mais gosto na minha vida. Ah, Ele me falou isso hoje. E quando eu soube que a Kátia aí, eu ia sugerir pra você me ligar, mas eu fiquei com vergonha. e viu? E eu, sem vergonha que tenho, já falei, vou ligar pro Datenão. Eu já imaginava, por isso que eu não falei pro Flavinho, mas eu fiquei envergonhado. Ele me falou hoje, ele falou assim... Ele falou? Quem vai no programa? Eu falei, é a Kátia. Não acredito, jura? Aí ele falou assim, é uma das pessoas que eu mais adoro nessa vida. E ó, Ó, é meu eterno vizinho e ele sabe disso. Independente de onde a gente esteja, tem pessoas que a gente leva pra vida. E da Atena a gente se conheceu, ó lá, Rô, E aí, lá na Rede Datenão? Record. Fala, Rodrigo. A nossa amizade começou lá, mas a nossa amizade se fortaleceu foi na Band. vocês faziam uma passagem de programa ali que era maravilhosa. Mas a gente criou coisas muito maiores, né, Datena, que é o respeito, a afinidade e o complemento, né? Mas a química acho que vem desde a época da Record. Porque na Band ficou um quadro, tá? Ficou um... Papo de janela. Falei, me lembro que a gente estava conversando, a gente conversava sempre. Falei, nós estamos parecendo aquelas velhinhas na janela, Kátia. Foi. Cada um que passa, a gente fica falando, aquele ali tá no Aí virou o papo da janela. Aí você lembra que o Rodrigo... Quem foi a invenção deve ser do Rodrigo, que é genial. E o Rodrigo inventou... Nós só falamos, o Rodrigo cria. Foi, e ele colocou os vasinhos na janela. Foi. Porque eu Você lembro... botou os vazios? Tinha os vasinhos, Fez a você falou. janelinha. Parecemos duas vizinhas comadres. falando, duas comadres. Ele pôs os vasinhos na minha janela e na parte da janela da Atena. Foi muito legal. Como na natureza, na televisão, nada se cria. Tá fazendo isso pra caramba hoje. É verdade. Mas acaba criando uma química legal. Uma amarração. O espectador de outro programa passa a ver o seu também. Mas eu vou falar uma coisa que aconteceu. Datena estava no SBT. E aí eu cheguei em casa, liguei no SBT, porque eu sempre liguei para ver o Datena, e ele estava fazendo papo de janela Foi. com o Léo Dias e a Cariúcha. Eu mandei para ele. Não tá penalizando. Foi. Aí eu peguei e mandei para ele. Pô,
tu tá me trocando, fazendo papo de janela com os outros. Eles só na zoeira. Eu falei, ai, fiquei enciumada. Cássio, porque depois foram diminuindo. Mas foi... A gente faz muito sucesso. A gente faz muito sucesso. As pessoas não gostam. Poucas pessoas. Mas o legal é que é natural. É muito bom. Também o papo com o Léo, que é um menino que eu adoro, e as meninas que estão São ótimos. a gente tem uma amizade muito grande há muito tempo. Né? Sim. Eu digo desde a época da Record, mas na Band isso se consolidou, como você disse. Mas com os meninos também era legal. Mas era zoeira minha. Diferente, mas era legal. Eu não sou ciumenta. Que dia que você vai estrear, Datenão? Do jeito que a coisa tá, eu estou me acostumando com esse negócio de aposentadoria, viu? Você tá gostando de curtindo? ficar em casa, né? Ficar sem trabalhar, viu? Você tá gostando da vidinha, Na né? RedeTV, com muito carinho e orgulho, com meu irmão Amilcar, é uma dívida que eu tenho com ele e com a família dele, o Neto, da Andréia, o pessoal todo lá. Realmente eu estou muito feliz em ter ido para a RedeTV. É o momento certo. O SBT resolveu seguir outros caminhos. No fim vai acabar trilhando os mesmos caminhos de sempre, a gente já sabe isso. E tem um monte de gente que acha que a roda não foi inventada ainda. Aí os caras querem inventar a roda de novo. Pô, aí quando eles descobrem que a roda foi inventada, volta tudo de novo aí, com a roda de antigamente, entendeu? Mas cada um segue o seu caminho, cada um tem o seu espaço, e eu respeito muito isso. Antigamente eu brigava pelo meu espaço, agora eu deixo espaço para quem quiser ocupar. Certo, fique desse jeito. Beijo. Beijo. Vai com Deus. Beijo, amo vocês todos aí. A gente também te ama. Então, beijo, Léo. Beijo, Obrigado. pode deixar beijo. Não, queridíssimo, esse meu amigo. Esse cara é incrível, meu. Tá querendo Expulsar a cortar. gente. Eu quero cortar porque acabou. Viu, Vem eu pra já tô selfie aqui. obediente. Vem pra selfie aqui. Ai, que legal. Obrigado. Obrigada. Desculpa ter estourado o programa, Ricardinho. Obrigado. Beijo. Ricardinho. Agora o Ricardinho se vira na edição. Só para avisar, Ricardinho, que semana que vem tem mais. Terça-feira, 19 horas, depois do Jornal dos Famosos. Ai, tá vai bom? perder. Obrigada, viu? Tchau.